Essa é a lista com as 100 profissões que mais estão liberando Green Card nos Estados Unidos para você se mudar para lá sendo falante de língua portuguesa, como brasileiro, angolano, moçambicano. No final do vídeo, depois dessa lista, também vou deixar para vocês algumas dicas dos melhores caminhos para você ser aprovado no Green Card. E para você que ainda não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou o Matheus Tomoto, especialista em oportunidades internacionais. Eu enviei mais de 12.500 clientes do M60, que é o meu preparatório onde eu faço as minhas mentorias para o exterior, e de vez em quando gravo um vídeo gratuito para te ajudar aqui na internet. Sem delongas, já deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal se esse tema é do seu interesse, para você aprender comigo aqui toda semana. E eu já vou começar a nossa lista. Não preciso nem falar, né? Tecnologia sempre vai ser uma área que chama a atenção, mas não é só isso não. A gente vai ter vagas na área de tecnologia, saúde, na parte de engenharias, ciências, pesquisa, educação, negócios, gestão. Tem toda a parte também de construção, manufatura, artes, design, direito, para a galera aí advogados, serviços públicos, transporte, logística, comércio, vendas, mídia e algumas outras que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Tá preparado? Vou começar a nossa lista, eu vou falar ela bem rápida e claro, você pode pausar o vídeo, pode anotar, pode voltar para ver com um pouquinho mais de atenção, mas para a gente ser bem direto ao ponto, eu vou falar todas as 100 profissões e aí, claro, se você é de uma dessas profissões, comenta aí embaixo para eu saber que eu posso trazer mais vídeos para te ajudar, beleza? Em tecnologia nós temos as profissões desenvolvedor de software, engenheiro de sistema, especialista em segurança da informação, administrador de banco de dados, cientista de dados, tem aluno nosso, cientista de dados, ganhando mais de 250 mil dólares por ano. Uau! Essa daqui tá muito em alta, viu? Analista de sistemas, arquiteto de nuvem, engenheiro de rede, desenvolvedor web. Pensa numa vaga que é fácil de passar, porque hoje tu consegue desenvolver um site utilizando inteligência artificial, por exemplo. O ChatGPT te ajuda a construir um site, tem o WordPress, tem várias outras ferramentas que você consegue construir sites muito rápidos. Bacana essa daqui, hein? Engenheiro de DevOps. Só para você ter uma ideia aí de área de tecnologia. Na área da saúde, médico, tá no top 1 aqui da saúde e faz sentido. No mundo inteiro a galera precisa de profissionais da área de saúde e médico é o top 1 e o top 2 é enfermeiro. No mundo inteiro também precisa, mas sabe o que é legal? A maioria dos brasileiros nem sabe fazer esse processo e faz todo errado e daí não consegue usufruir desse diploma de medicina no exterior, né? Então por isso que é importante se acompanhar aqui o canal para você aprender como que você faz esse processo da maneira correta para você não virar médico no Brasil e depois ir trabalhar ilegal no exterior ou sem documentação ou ter só trabalho de babá limpando grelha em restaurante brasileiro de churrasco ou alguma coisa do tipo. Quem se prepara do jeito certo vai usufruir dos melhores vistos e dos melhores benefícios e, claro, das melhores vagas e das melhores empresas. Tem aluno nosso que já foi para Johns Hopkins, por exemplo, que é um dos hospitais mais famosos aí do planeta. Médico, cirurgião, profissionais de saúde mental, e aqui vai entrar psicólogos, terapeutas, psiquiatras com formação de graduação, tá? Aqui quando a gente fala de saúde mental, não estamos falando daquela pessoa que faz um cursinho de 3 dias no final de semana, não estamos falando disso, estamos falando de gente que é profissional mesmo, estudou anos para exercer a profissão. Fisioterapeuta, farmacêuticos, olha, essa profissão que paga bem, hein? A gente tem alunos, em todas essas áreas aqui nós temos alunos aprovados no exterior. E farmacêutico é uma área que a galera não dá muita atenção, mas tem gente ganhando aí 150, 180 mil dólares por ano nos Estados Unidos nessa área. Dentista, olha só que bacana. Outra profissão aqui que tem muita vaga, paga bem, mas a maioria da galera vai errado. E eu já vi muito dentista brasileiro que tinha clínica no Brasil, chega nos Estados Unidos e vai trabalhar de pedreiro, vai trabalhar em obra. Não faz o menor sentido pelo desconhecimento de como fazer o processo da maneira legal, pegar certificações, etc. Terapeuta ocupacional, radiologista, nutricionista, beleza? Nas áreas de engenharia civil, aí ó, você vai trabalhar em construção, mas daí você vai ser engenheiro, né? Você vai
cuidar das obras. Geralmente o engenheiro vai cuidar de várias obras, 100 obras, 1000 obras, vai criar um monte de condomínio, ganha bem. Ganha muito bem. Tem aluno nosso engenheiro tirando mais de 180 mil dólares por ano, que é um salário muito bacana. Se preparar do jeito certo, sempre compensa, né? Dá trabalho, precisa fazer tudo certinho, mas compensa lá na frente. Engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro ambiental. Pô, isso daqui toca meu coração, porque o meu antigo chefe no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele era formado em engenharia ambiental e ele se formou super tarde. Ele fez a faculdade com 45, 50 anos de idade. E o que é muito legal é que ele fez a faculdade e já pegou na sequência um trabalho super legal como chefe de laboratório, um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele foi meu chefe lá. E a formação dele nem era de tecnologia, inteligência artificial, nada do tipo. Ele era engenheiro ambiental, ele tinha trabalhado a vida inteira em floresta, né? E quando ele fez a graduação, que é algo muito valorizado fora do Brasil, principalmente quando você faz no país, a vida dele mudou da água para o vinho. Foi muito bom para ele essa graduação. Para quem não conhece, o MIT é hoje a melhor universidade do planeta, na frente de Harvard, inclusive. Engenheiro de materiais. Pô, essa daqui é uma área bem bacana e paga bem, viu? Engenheiro de processos, que aqui a gente pode ter uma versão também, engenharia de produção, que é mais famosa no Brasil. Engenheiro estrutural, cara, esse daqui a galera ganha bem também, viu? Eu já vi engenheiro estrutural ganhando mais de 300 mil dólares por ano. Tô falando de gente estudada, né? Gente que fez uma boa faculdade no exterior, né? Tô falando dos nossos clientes que vão fazer tudo certo. Gente que muitas vezes veio de escola pública, às vezes se formou no ensino médio pelo SISU, por um supletivo, não tira 500 no Enem, não acerta metade do Enem, mas que faz o processo internacional e lá fora o estudo é muito valorizado, né? Infelizmente não é algo tão cultural no Brasil, tem muita gente que faz faculdade no Brasil e depois não consegue nem trabalho. Engenheiro de sistemas e de controle, que também tem a ver com engenharia de automação, que tem a ver com engenharia mecatrônica. Essa daqui, de todas as engenharias, talvez seja que esteja pagando menos, sabia? E o menos aqui eu tô falando 100, 150 mil dólares por ano. Tá? Na parte de ciência e pesquisa, pesquisadores, uau! Aqui tem vaga, viu? Estados Unidos é um lugar que contrata pesquisador do mundo inteiro, principalmente aqueles que se formaram lá. Para ser pesquisador, geralmente a formação é de mestrado ou de doutorado. Então, quem faz mestrado lá, doutorado lá, tem gente que ganha mais de 350 mil dólares por ano. É muito fácil você achar um pesquisador pé rapado, que no Brasil estaria ganhando 2 mil reais, mas que lá fora, só de ter feito um bom doutorado numa boa instituição, que tem bolsa de 100%, né? Igual a gente fala aqui no canal, consegue tirar 10, 15 mil dólares no primeiro salário como pesquisador. É algo que paga muito bem para quem faz tudo certo, né? Então essa é uma área que a galera não dá muita atenção, porque no Brasil não é valorizado, mas que nos Estados Unidos paga muito bem. Para quem é bom, claro, né? Para quem tem boas formações, principalmente no país de destino, nesse caso nos Estados Unidos. E depois de pesquisador, uma outra vaga que contrata muito e também facilita o green card é professor universitário. Olha só que massa. Muito legal, hein? Quanto que ganha um professor universitário no Brasil? Eu acho que em universidade pública ganha bem, mas geralmente em escola privada não é tanto não. Então você pode tentar uma carreira internacional, tem facilitação aqui, beleza? Quem é formado em áreas que tem correlação com ciências também tem facilitação aqui de green cards. Por exemplo, químicos, biólogos, físicos, biotecnólogos, estatísticos, microbiologistas, cientistas ambientais, geólogos, pesquisadores ou formados em farmacologia, tem ali uma entrada também bem interessante para green cards. Na parte de educação, professor é muito valorizado. E eu acho muito legal olhar esses gráficos, olhar esses dados que são abertos, né? O próprio governo, ele fala como que estão as seleções de green card. Você mesmo pode olhar no próprio site do governo dos Estados Unidos, ou se você quiser comparar com o governo do Canadá, o governo de Portugal, o governo da Suíça, do Japão, você mesmo pode procurar no site dos governos e ter acesso a essas informações. Olha que interessante o quanto o professor está sendo valorizado. Professor de educação especial, professor de matemática, professor de ciências, professor de português, professor de inglês, professor de línguas estrangeiras, consultores educacionais, bibliotecários, diretores de escolas, coordenadores de escolas e instrutores de educação técnica estão também aí na nossa lista do top 100
profissões que mais recebem Green Card. Na parte de negócios e de gestão, aqui geralmente vamos falar de pessoas que têm muita experiência na área. Então aqui a gente vai falar, por exemplo, de quem foi diretor de grandes empresas. Foi diretor de um banco, foi diretor de uma multinacional. Você tem um caminho livre e nem preciso falar nada, né? Pô, faz sentido. Olha o cargo que você chegou, você é uma pessoa rara e isso é muito entendível. E talvez, de todas as áreas que a gente falou agora, aqui é a única que a gente está falando de gente rara. Porque, por exemplo, professor de matemática. Caraca, pô, é só fazer uma faculdade de matemática, tem um monte de professor de matemática, né? Engenheiro, tem um monte de engenheiro, né? Galera que se formou em áreas científicas, tipo biologia. Pô, tem um monte. Galera que se formou numa área da saúde lá de farmácia, de enfermagem. Cara, tem um monte. Mas talvez essa parte de negócios, de gestão, seja a parte que mais afunila. É a única parte que eu diria, até agora, do que a gente falou, que é a mais difícil, porque aqui a gente está falando de carreira. Para você ser diretor de uma empresa, você precisa de décadas de experiência. Não estamos falando de alguém que acabou de se formar na faculdade. Então aqui temos CEO, que é diretor de empresas. Nós temos aqui coordenadores, que é, de repente, quem está abaixo de CEOs. Aqui tem também cargos de nível C, por exemplo, CFO, CMO, CTO, que é chefe de marketing, chefe de tecnologia, chefe financeiro, etc. Gerente de projetos, pô, essa daqui é legal, não precisa de grande experiência assim não. Beleza? Consultor de negócios, analista financeiro, outra que também não precisa de grandes experiências, 10, 20, 50 anos aí. É um cargo que é relativamente fácil de conquistar se você tiver uma formação bacana, uma boa universidade e se tiver preferencialmente até as provas internacionais, né? Que agora eu não vou lembrar o nome, CFA, tem algumas provas específicas do mercado financeiro. Especialista em marketing digital, olha só que bacana. E quando a gente fala especialista, aqui quer dizer a definição, tá? O que é um especialista? Quem fez faculdade de marketing e depois fez uma especialização em marketing, ou seja, você ficou pelo menos 6 anos estudando, sem contar a experiência profissional, essa área. Não estamos falando de quem fez um cursinho de R$199 na internet, a gente está falando de formação, tá? Gerente de vendas, olha só que interessante, analista de RH, ó, o pessoal de RH formado na faculdade de RH aí, gerente de operações, executivos de contas, gerente de produto, essa daqui é massa mesmo, essa daqui é bastante legal. Tem muita gente de fábrica que às vezes cuida de algum produto e pode aplicar aqui, especialista em relações públicas. Na parte de construção e manufatura, técnico de manufatura, eu não sei o que faz um técnico de manufatura. Alguém sabe? Se souber, comenta aí. Trabalhador qualificado em construção, e aqui olha só como eles utilizam, né? O que significa esse qualificado? É uma pessoa que foi para o exterior, estudou no exterior, ou seja, se qualificou, tem o diploma, tirou a certificação. Nos Estados Unidos tudo precisa de certificação, não tem pedreiro genérico lá, o cara que constrói a obra, que passa a parte elétrica, que passa a parte da hidráulica, não. Cada profissão nos Estados Unidos tem uma formação e ainda possui uma certificação. Então você tem que ter a certificação de eletricista, que às vezes demora 6 meses para tirar, sem contar o tempo de estudos, 1, 2, 3 anos aí de estudos, né? Encanador, e aí vai, tá? E ganha super bem. Se você tiver a sua própria empresa, que é muito comum no Brasil, né? Encanador, por exemplo. Encanador é ele mesmo que vai lá, ele tem a empresinha dele, ele vai lá e conserta. Ganha muito bem. Mecânico nos Estados Unidos chega a tirar $8 mil, $10 mil, $12 mil por mês. Sabe? Essas profissões aqui, mão na massa, elas são muito valorizadas, mas muita gente não consegue entrar porque ou não sabe fazer, ou só ouviu a galera falando que dá para ir ilegal, e aí quando você é ilegal você não tem nenhum benefício, não pode trabalhar, e se for pego trabalhando você vai ser deportado, né? Além de ser preso, claro. E muita gente não sabe como tirar certificações, como estudar e etc, que inclusive é o foco aqui do canal, né? Tu ir para fora legalmente através dos estudos, que é o que te permite pegar vagas com facilidade nessas áreas. Carpinteiro, que daí trabalha mais com madeira. Operador de máquinas, olha só, quem tem muita experiência com máquina é legal. Torno, fresadora, máquina CNC, galera da indústria aí. Supervisão de construção, que seria no Brasil um mestre de obras. Técnico de manutenção, e aqui eu imagino que seja manutenção
em fábrica. Na parte de artes, nós temos designer gráfico, e aqui a gente está falando de gente que está formada, tá? Ou no Brasil, mas principalmente quando se forma no exterior. Então é bacana. Você que não tem faculdade, vai fazer uma faculdade fora. Tem bolsa de 100%. No link aqui embaixo eu te ensino como ser aprovado nessas faculdades. Já tem faculdade? Vamos fazer uma especialização fora, vamos fazer uma pós fora, porque daí você faz a pós e já fica lá no país trabalhando legalmente, sabe? É disso que a gente está falando aqui. Então o designer gráfico não é o cara que fez aquele cursinho de R$ 500 lá do influenciador tal. Não, tô falando de gente profissional. Arquiteto, mesma coisa. Não estou falando do cara que fez um curso de como fazer modelos 3D na internet. Estou falando do cara que fez faculdade de arquitetura no Brasil ou fora e fez a especialização, fez gente que tem formação. O estudo ele é muito importante, porque é a chancela, é o mínimo necessário para que a galera entenda que tu realmente sabe fazer o negócio, que você não tirou o negócio da mente, sabe? Como que eles vão comprovar a sua inteligência? Através do seu diploma. Então esse diploma, principalmente internacional, ele é importante. Designer de interiores, a mesma coisa. Então um cara que fez de repente arquitetura e fez uma especialização em design de interiores no exterior. Multimídia, aqui vai ter a ver com gravação, vai ter a ver com usar câmera, pô, tem muita vaga, tem vários clientes nossos que vão para lá sim. Entra também a parte de fotógrafo, de filmmaker, mas estou falando aqui de gente profissional, não é o fotógrafo que aprendeu sozinho como hobby, é o cara que estudou, fez faculdade, sabe? Lembra sempre disso. Animadores, 2D ou 3D, isso daqui tá com muita vaga. A gente teve um cliente que foi aprovado na Riot para fazer um estágio. Estágio no Brasil paga R$ 800 por mês. E ele foi para Riot. Riot, para quem não sabe, é a empresa do League of Legends, o famoso LOLzinho. E ele tirou lá mais de $6.000 trabalhando meio período de segunda a sexta no primeiro estágio da vida dele. Então tem muita vaga. Na parte de direito, o principal, claro, advogado. Advogado dá trabalho de se formar, tá? Porque tem que fazer a faculdade, depois o mestrado, depois o doutorado. O advogado nos Estados Unidos é de fato um doutor. Então ele chegou ao nível de doutorado nos estudos. Não é igual no Brasil que só tem o bacharel. Então tem todo esse nível de estudos que você precisa fazer para tirar a OAB, entre aspas, dos Estados Unidos, que se chama BAR. E é a maneira mais fácil, mais acessível e que tem bolsa de estudos é fazendo o restante da carreira, dos estudos para a carreira de advogado no exterior. Então, se no Brasil você fez só o bacharel, aí lá você faz o mestrado, lá você faz o doutorado e aí você tira o seu BAR, beleza? Paralegal, bem interessante. Essa daqui é uma vaga que é muito fácil de pegar, que é como se fosse o assistente do advogado. O advogado júnior, advogado iniciante. É uma vaga boa, paga bem e não é difícil de pegar. Consultor jurídico, mediador de conflitos, galera que trabalha com a parte de M&A ou direito empresarial, pessoal que trabalha com empresas internacionais. Tem muito escritório nos Estados Unidos que contrata advogado brasileiro para ajudar nessa intermediação. Tem que ter um idioma avançado, que você trabalha com muita escrita, né? Mas ele ajuda a entender tanto as leis dos Estados Unidos quanto as leis do Brasil ou do seu país, exatamente para fazer essa correlação e ajudar com pontos fortes, pontos fracos. É bem interessante, tá? Só que você tem que ter esse conhecimento dos dois lados. Por isso que é importante. Aí você já faz um mestrado fora, faz um doutorado fora, você aprende um pouco mais sobre o direito de lá e utiliza também o seu conhecimento sobre o direito do Brasil. Serviços públicos, assistente social. Galera, vocês não têm ideia de quanto essa profissão aqui é valorizada. Principalmente nas cidades que fazem fronteira com o México, porque tem muita gente que entra ilegal nos Estados Unidos. E aí é essa galera aqui que vai ajudar. Às vezes a pessoa veio ali pela fronteira, e aí a galera dá vários apelidos bonitinhos, ó, Cai, o cara entrou ali e tal, né? Sendo que isso daí, na prática, eu não posso falar a palavra aqui, mas é aquela palavra que começa com tra e termina com ficou humano, sacou? É isso que é. E quando essas pessoas vão fazer esse trajeto, elas sofrem vários abusos quando chegam vivas. E aí imagina uma mulher fazendo isso daí. O quanto de coisa ela teve que fazer nos abrigos, nas coisas, nos lugares que ela passou. E quem vai com filho? E quem vai com filho mulher? Com uma menininha? Cara, é um monte de coisa. E quem cuida dessa galera, tanto da parte psicológica, quanto da parte de dar suporte depois que entram no país, muitos vão ser negados. A maioria, depois que é descoberta, elas são deportadas. Um ou outro consegue ficar, mas é raro. Mas quem cuida dessas pessoas enquanto elas estão lá, aguardando uma definição, se vai ficar, se vai embora ou quando vai embora, são esses assistentes sociais aqui. É uma profissão muito bonita. Temos alunos que fazem essa profissão aqui. Não é para todo mundo, tá? Tem que ter uma cabeça boa, porque essa galera vê coisas muito pesadas no dia a dia. Profissional de saúde pública,
gerente de segurança pública, bem bacana. Na parte de transportes e logística, gerente de logística, e aqui a gente está falando de gerente de grandes fábricas. Um gerente de logística, por exemplo, da Magazine Luiza, da Casas Bahia, dessas empresas que fazem muito transporte no Brasil, pode ser interessante aplicar para uma vaga dessas. Geralmente essas pessoas que pegam um cargo de liderança já têm uma faculdade, né, e tal, então facilita. Engenheiro de transporte, planejador de transporte, especialista em cadeia de suprimentos. Tem outro nome para cadeia de suprimentos, né? O pessoal usa um nome específico aí da área. Se alguém lembrar, comenta aí para mim. Comércio e vendas. Representantes de vendas. Cara, isso daqui é uma área que eu nunca imaginei que ia ter vaga, mas tem um monte de cliente nosso conquistando vagas na área comercial. Tem um aluno nosso que ele chegou a ser comercial da Oracle, que é uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Pô, e o cara tirava ali 300, 400 mil dólares por ano. Só para fazer uma conta rápida aqui, quanto que 350 mil dólares dividido por 12 para a gente pegar o valor mensal, o cara ganhava quase 30 mil dólares por ano. Convertendo para real, só para a gente ter uma visão aqui, né? Ter uma perspectiva, o cara ganhava 175 mil reais por mês. Fenomenal, fenomenal. Cara, com 30 mil dólares você tem vida de rico nos Estados Unidos. Porque com 5, 6, 10 mil dólares, cara, você já tem uma vida de marajá, quanto mais com 30, né? Você pode morar em mansão, pode compra uma Ferrari, pô. Compra um carro que você quiser, bem de boa. Especialista em e-commerce, olha só, comércios online, gerente de lojas. Aqui não estou falando de gerente da lojinha da esquina, pô, a gente está falando de gerente de lojas grandes, né, de franquias e etc. Tá? Geralmente com graduação. Tecnologia e mídia, produtor de mídia, editores de vídeo, e aqui a gente está falando do cara que fez ali, por exemplo, toda uma faculdade de jornalismo e aprendeu como editar notícia, uma pessoa que fez toda uma faculdade ali de publicidade e entende como editar vídeos para a liga de basquete, e aí você vai editar esses vídeos. A gente está falando de editor de vídeo de gente grande, tá? Tipo nível Globo no Brasil, nível televisão no Brasil, a mesma coisa lá. Não é o editor de vídeo convencional, tipo de vídeo da internet. Peguei o CapCut aqui e fiz uns vídeos para o TikTok. Aqui é uma galera que pega um outro nível de edição mais formal, digamos assim. Redator publicitário, bacana, bacana. E além disso, a gente tem outras vagas que eu não consegui alocar em nenhuma das grandes áreas aqui, como por exemplo, programador de jogos. Pensa numa vaga que paga bem, 150, 200, 250 mil dólares por ano, e é uma vaga meio rara, porque tem pouca gente no mundo que sabe programar jogos e que tem muita vaga, e a galera sempre pega. Especialista em SEO, que é uma especificidade, algo muito, muito, muito profundo. Estava até falando com alguém da minha equipe semana passada sobre isso. Muito, muito, muito específico. Quase ninguém sabe fazer, que é entender o algoritmo para você conseguir manipular o algoritmo das redes sociais. É algo muito profundo mesmo, né? Profissionais de compliance. A galera do direito aí vai entender o que eu estou falando. O pessoal do TI, que todo mundo fica zoando, né? Chama o cara do TI. Fora tem muita vaga. Profissional de recursos naturais, especialista em segurança do trabalho, designer de moda, ó, pessoal da moda que fez faculdade, fez um mestrado, fez um doutorado, fez uma especialização, vai ter vaga. Meteorologista, analista de sistemas, gerente de TI, olha só, programadores full stack, que é aquele programador que entende de back-end, de front-end, entende de banco de dados, né? Tem uma visão mais generalista. Técnico de suporte ao cliente, olha o pessoal de CS aqui, ó, chamando a atenção. Meu, tem muita vaga mesmo, e claro, eu trouxe esse vídeo para que você consiga aproveitar isso. Se alguma dessas profissões é a tua profissão, comenta aí se você tem interesse nelas. Pelo menos agora você tem um norte de profissões que estão sendo valorizadas ao redor do mundo, ainda mais agora com inteligência artificial, um monte de profissão que vai acabar. É interessante saber o que o pessoal está olhando ali numa das maiores potências econômicas do planeta, que é os Estados Unidos. Os vistos aqui de Green Card é o famoso EB. E aí tem vários EBs, tem EB2, tem EB3, e aí vai várias variações, EB, tantos N, I, W. E como a gente já ensinou em outros vídeos aqui no canal, vou até deixar aqui no card um outro vídeo para você se aprofundar
mais sobre esse assunto, mas uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é a maneira mais fácil de você ser aprovado num Green Card é estudando no exterior. É a maneira mais fácil, mais rápida e mais barata. Um Green Card hoje está em torno de R$150 mil. Eu sei que você sabe disso, é uma pessoa inteligente, já fez suas buscas aí. Não compensa pagar isso se você consegue uma bolsa de 100%. Vai fazer a faculdade fora com 18, 30, 50, 90 anos de idade se você não tem faculdade, se forma e aí depois que você se formou você pode aplicar para o Green Card já ganhando em dólar, já morando no outro país, com formação no país e podendo exercer a sua profissão legalmente, que é o principal. Tem muita gente que se forma no Brasil, mas não pode exercer a profissão fora. E mesmo que você compre um Green Card, imagina um médico, comprou o Green Card nos Estados Unidos, ele não pode trabalhar como médico, ele pode morar, mas não pode trabalhar como médico. Ele só poderia trabalhar como médico se ele tivesse feito faculdade no país, mestrado no país, doutorado no país, ou se ele tivesse pagado toda a validação de diploma, que fica mais ali uns R$120 mil, além das 3 provas que ele precisaria fazer. E se ele reprovasse na prova 3, por exemplo, passou na primeira, passou na segunda e reprovou na 3, ele não poderia exercer a profissão. Então tem uma burocracia por trás que eu sou o único canal da internet que te fala isso de maneira gratuita, porque é importante que você saiba que tem caminhos muito bons, mas tem caminhos que são armadilhas. E aí tem gente que te cobra lá 150 mil pro Green Card, e aí quando você chega no exterior, você ainda vai ter que trabalhar de pedreiro, ainda vai ter que trabalhar ganhando 10 vezes menos do que você poderia de segunda a segunda, passando perrengue, preocupado com o aluguel da casa, sendo que você poderia estar vivendo uma vida de boa, confortável, ganhando super bem se você tivesse se preparado melhor antes, tá? E é por isso que eu faço questão de te alertar que o melhor caminho deste ano é o caminho dos estudos. Não tem faculdade? Vamos fazer uma primeira faculdade no exterior. Se formando lá, é muito mais fácil você conseguir trabalho e depois conseguir um Green Card e até a cidadania. Já fez faculdade? Então agora vamos fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Ah, mas tem bolsa? De até 100% para você. E aí se formando lá no mestrado, um aninho de estudos, você já pode trabalhar legalmente no país. E aí você fica isento de pagar a validação de diploma e você pode usufruir a sua vida profissional legalmente e até levar toda a família, trabalhar ganhando em dólar legalmente, entrando pela porta da frente. E se você não sabe fazer esse tipo de processo, entra nesse link aqui embaixo, faz a sua pré-inscrição para o preparatório M60. Esse é o trabalho da minha empresa, ajudar brasileiros, é o que a gente faz há mais de uma década, ajudar brasileiros a irem para o exterior pela porta da frente, legalmente, com os melhores vistos e principalmente com até 100% de economia através das bolsas de estudos. Não existe mágica, nada cai do céu, mas se você se preparar certinho, você consegue uma vaga dessas com certeza. Um grande abraço, até a próxima, valeu!